Hoje vamos falar do jejum de Daniel voltado para o tema de restauração de casamento. O jejum de Daniel, ele é específico. Há momentos em que o coração está tão esmagado, a alma tão ferida e o casamento parece completamente destruído, quando o cônjuge já está distante, quando há amante, quando há dureza de coração, quando há silêncio, confusão, mentiras, o cristão precisa de uma arma espiritual que mova o mundo invisível. E o jejum é essa arma. Daniel provou isso quando buscou entendimento e intervenção rápida dos céus. E se Deus respondeu a Daniel, ele pode responder a você também. Esse jejum que Deus responde rápido não é sobre aparência religiosa, é sobre quebrantamento, arrependimento, propósito e guerra espiritual pela aliança que Deus uniu. Daniel 10, o modelo do jejum que desbloqueia o mundo espiritual. E Daniel decidiu buscar a Deus porque precisava de respostas e mudanças. Em Daniel 10, ele inicia um jejum de humilhação, não por comida, mas por causa da urgência espiritual. E o texto diz: busquei ao Senhor com jejum e quebrantamento. E no versículo 12 ele diz: e o anjo diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a entender e a te humilhar perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. E o segredo está aí, aplicar o coração e se humilhar. Quando há uma esposa, um esposo entra em jejum, quando você entra em jejum pela restauração, o foco não é manipular o outro, mas mover os céus com humildade e renúncia. Deus responde ao coração quebrantado, não ao coração revoltado. O jejum que move o céu começa no arrependimento. Sim, antes de restaurar o casamento, Deus restaura o coração. E o jejum que Deus responde rápido para a restauração é aquele que confronta o seu orgulho e o orgulho do cônjuge, a ansiedade, o desespero, a raiva e as feridas internas. Muitos querem que Deus mude o pródigo, mas não querem que Deus toque nas suas feridas, nas próprias áreas. Daniel se humilhou. Sim, Daniel se humilhou. Se até Daniel se humilhou, imagina nós. Ele não tentou provar nada para ninguém, apenas se colocou diante de Deus como alguém carente. A restauração começa quando você decide entrar no jejum, não para pedir vingança, mas para pedir cura do seu coração. Deus não responde a jejum de acusações, ele responde a jejum de rendição, onde você se submete à vontade de Deus. O jejum quebra o espírito das amantes. Há batalhas que não se vencem por conversas, lágrimas ou pela lógica, somente com jejum. E o jejum quebra essas fortalezas invisíveis. Quando há amante, quando há laços espirituais de sedução, quando há cegueira, a manipulação, o espírito de engano, o jejum confronta o que está por detrás disso. Não é contra a pessoa, mas contra o espírito que a leva a isso. Em Marcos 9:29, Jesus afirma que há castas demoníacas que só saem com jejum e oração, né? E o jejum entra como uma espada, com jejum e oração. Seu cônjuge está cego, confuso, iludido, anestesiado emocionalmente. O jejum entra como uma espada. Ele corta o poder da sedução, enfraquece os laços e quebra o domínio que mantém o coração endurecido. Deus age na raiz espiritual, enquanto você se humilha diante de Deus. O jejum que confunde o inimigo e desmonta as tramas. No livro de Daniel, enquanto Daniel jejuava, o anjo trazia a revelação de que tinha havido guerra espiritual nos céus. Teve guerra espiritual, e se ele não tivesse jejuando, talvez não tinha chegado.
Isso significa que o jejum expõe e interrompe as estratégias do inimigo. E o jejum confunde o que estava fluindo nas trevas. Sabe aquele momento em que de repente a amante começa a pressionar o cônjuge? Brigas começam a surgir, o relacionamento deles começa a ruir. O encanto se perde, o coração do cônjuge fica inquieto. Isso é o jejum operando. Enquanto você se cala diante de Deus, o céu fala contra o inimigo. O jejum destrói a falsa paz do adultério e traz inquietação espiritual para eles. O jejum que abre os ouvidos de Deus. Sim, até a tua oração passa a subir quando você jejua do jeito correto, com espírito de humildade. Deus sempre ouve, mas há momentos em que ele responde de forma acelerada. Em Daniel 10, o anjo disse: desde o primeiro dia, tuas palavras foram ouvidas. Isso significa que o jejum muda a posição espiritual da pessoa. Quando você jejua, você entra numa frequência espiritual mais alta. Seu espírito fica mais sensível, sua mente mais clara e sua fé mais forte. Deus responde rápido quando o coração se coloca em alinhamento. Não é o sacrifício físico que chama a atenção, mas a posição espiritual de dependência. Quando você jejua pela restauração, você está dizendo: Senhor, eu não posso nada sem ti. E Deus acelera o processo. O jejum de Daniel para a restauração. Como fazer? Então, o jejum de Daniel não é apenas uma dieta, mas uma postura. Você pode aplicá-lo à restauração desta forma: separação de prazeres, corte de distrações, redes sociais, conversas desnecessárias, restrição alimentar. Então, não corta tudo, mas restringe. Alimente-se apenas do básico e não de delícias, né? Você corta as sobremesas, os refrigerantes. Foco total no espiritual. Leitura da Bíblia, Salmo 91, Oséias 2, Joel 2, Provérbios 5 a 7 e Malaquias 4. Então, faça orações também pelo menos 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. E, em último lugar, propósito específico, sim. Diga: Senhor, muda o meu coração e quebra os laços malignos no coração do meu cônjuge. Esse tipo de jejum cria uma atmosfera espiritual que atrai a intervenção divina. O segredo é a persistência. Sim, Daniel não jejuou um dia e desistiu. Ele insistiu mesmo sem ver nada. É isso que falta a muitos. Há pessoas que começam a jejuar, mas quando não veem mais resultados rápidos, param. Mas Daniel só parou quando o anjo chegou. Na restauração de casamento é assim também. Você jejua até sentir paz, até ouvir a direção de Deus, até perceber que algo mudou no mundo espiritual. A persistência é a prova da sua fé. A resposta pode demorar no natural, mas no espiritual ela já foi liberada. E quando Deus libera, nada pode impedir. O jejum restaura o filho pródigo. O jejum toca nas áreas que as conversas não tocam, e toca de uma maneira que falando nunca iria a tocar. Iria ali amolecer, né? Ele amolece o coração endurecido, ele traz memórias da aliança, ele faz o pródigo sentir falta da casa dele. Ele faz a amante se tornar insuportável e ele revela ao filho pródigo o vazio da vida fora da aliança conjugal com Deus. Ele desperta arrependimento e esse jejum desmonta justificativas. Ele traz clareza, ele ativa o Espírito Santo para soprar verdades
e confrontar a mentira. O Espírito Santo trabalha enquanto você se humilha. Jejum não força a vontade do outro, mas remove o impedimento que cegava essas vontades. O jejum restaura você primeiro. Deus sempre começa em você. O jejum limpa a sua alma, tira a impaciência, cura as feridas da traição e restaura a feminilidade ou a masculinidade perdida e devolve a mansidão, fortalece a confiança em Deus, renova a esperança, queima os sentimentos de rejeição. O jejum faz você parar de correr atrás do filho pródigo e passa a correr atrás de Deus. Então o jejum ajusta o seu foco. Ele tira a idolatria emocional, ele devolve a dignidade. Isso atrai o mover de Deus. Então, 3 respostas rápidas que o jejum traz na restauração. Mudança na atmosfera espiritual. O ambiente pesado some e você começa a sentir paz. Segundo, sinais do cônjuge. A inquietação, o silêncio, a irritação com a amante, as lembranças do casamento, a aproximação repentina. E terceiro, direções claras para você. Deus começa a falar diretamente ao seu ouvido, a dar sonhos, a dar estratégias, a dar discernimento. Jejum não é apenas renúncia, é canal de revelação. Então, o jejum que Deus responde é o jejum que brota do amor. Jejuar pela restauração é prova de amor. É dizer, eu creio na aliança que Deus fez. E é interceder pelo outro, mesmo estando ferido. Isso agrada o coração de Deus. É isso que move o céu rapidamente. Deus honra quem honra a aliança dele. Deus honra quem luta de joelhos. Deus honra quem jejua, não por ego, mas para a glória dele na família. Quando você jejua, Deus entra na guerra. E o jejum de Daniel moveu os céus, anjos, tronos e potestades. O seu jejum pode mover toda a estrutura espiritual que está por detrás da crise do seu casamento. O jejum que Deus responde rápido é aquele que nasce da humilhação, da fé, da entrega, do arrependimento e do propósito santo. Quando você jejua pela restauração, o céu se levanta ao seu favor. E assim como Deus ouviu a resposta de Daniel e enviou a resposta que ele pediu, ele enviará respostas a você também. Quando você jejuar, Deus entra na guerra. Quando Deus entra na guerra, a resposta e a vitória é certa. Então, tome posse dessa mensagem. Anime-se para jejuar, não aceite as vozes que o inimigo tem pagado caro para se espalhar no mundo afora, nas redes sociais, para assustar as pessoas sobre o jejum, porque as pessoas têm morrido mais por comer demais, por comer porcaria, por comer alimentos não saudáveis do que de jejum. Se o jejum fez mal para o comer demais ou o comer errado fez mal para milhões. Então não se esqueça, a propaganda negativa do jejum é para enfraquecer o povo de Deus, porque se o povo de Deus aprender as estratégias de jejum, o inimigo perde. O inimigo perde toda essa luta, toda essa batalha, e o casamento vai passar a ser respeitado e honrado novamente, que é isso que estamos precisando. Então fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.